Então vamos entrando, galerinha, para a gente poder continuar. Travou. Vamos lá então, meus amores. Tá faltando a Alisson, faltando a Magna. Bom, vamos lá então. A Magna tá chegando aí. Faltando o Alisson. Bom, então, retomando, tá? No prazo que ele dispõe para poder apresentar os embargos, se ele quiser, ele pode optar pelo parcelamento. E aí é opção, gente. É uma coisa ou outra. Não dá para poder fazer a mesma coisa, as duas coisas, tá? Professor, então se eu quiser parcelar, mas quiser alegar excesso de execução, eu não posso parcelar? Não, não pode. Porque ou você vai parcelar o valor integral ou você vai optar por fazer aí os embargos questionando o excesso de execução, tá? Eu acho injusto, mas, né, não sou eu que sou a legisladora, não é verdade? Mas eu acho injusto, porque nessa possibilidade aí de excesso, por exemplo, eu poderia alegar e pedir o parcelamento, né? Apesar de que, né, a bem da verdade, seria um pouco complicado eu ter as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu precisaria de ter um aval do juiz a respeito da questão do excesso de execução para poder fazer aí o parcelamento, né? Mas de toda forma não é possível fazer esse parcelamento depois. Esse parcelamento só é possível fazer no prazo dos embargos, tá? Então isso é muito importante. Aí o que vai acontecer então, gente? Nesse prazo dos embargos, se eu quiser parcelar, eu vou oferecer então uma entrada de 30% acrescida de honorários e custas e o restante ali parcelado em até 6 vezes. Até 6 vezes, tá, gente? Acrescido de juros e correção monetária, juros de 1% ao mês. E aí o que acontece? O juiz vai dar vista ao exequente para ele poder se manifestar se a proposta apresentada pelo executado preenche os requisitos do artigo 916 e o exequente vai se manifestar e no prazo de 5 dias o juiz vai decidir. Só que percebam, gente, a gente já falou aqui que o prazo do juiz é prazo impróprio. Então, se acontecer do juiz não respeitar esse prazo de 5 dias, vai ficar por isso mesmo. A gente sabe disso, né? E aí, até que haja, gente, a manifestação do juiz, a decisão do juiz, dizendo se ele aceita, se ele defere essa proposta de parcelamento aí do executado ou não, o executado tem que continuar pagando, tá? Então, todo mês, de acordo com a proposta que foi feita, ia ser o vencimento todo dia 10 do mês, né? Isso, professor. Então, todo dia 10 do mês, o executado tem que ir lá e fazer os depósitos judiciais, tá? Da forma como ele colocou ali na proposta. Se por um acaso, gente, for deferida, e aí o exequente ele pode já começando a fazer esses levantamentos? Pode, tá? Se a proposta for deferida, perfeito, vai continuar pagando e o exequente vai fazendo esses levantamentos, tá? Através de alvará. Se, no entanto, gente, for indeferida a proposta, aquilo que já foi pago vai ser tido como penhora, tá? Fica como garantia, já fica lá vinculada ao processo de execução e vai ser convertida em penhora de bens e aí a gente continua os atos de expropriação, tá? Então, essa proposta de parcelamento, gente, esse parcelamento sendo aceito, ele suspende a execução, tá? Se ele não for aceito, os atos de execução, os atos de expropriação da execução, eles vão ser retomados. Lembrando, gente, que suspende a execução, né? Mas a penhora, as garantias que já foram prestadas nesse processo de execução, elas permanecem. O que vai se evitar com essa suspensão são os atos de expropriação. Não haverá nem adjudicação e nem arrematação dos bens que já foram previamente penhorados, tá? Se já houver alguma penhora, né? Obviamente, tá? Ah, e aí outra coisa também, que é muito importante. Se por um acaso o executado acabou não fazendo o pagamento naquele mês, se ele não fez o pagamento, gente, vence antecipadamente toda a dívida. Em cima das parcelas que não foram pagas, incide uma multa de 10%.
tá? E retoma-se imediatamente os atos de expropriação. Então, não pode haver atraso. Se você fez a proposta de pagar todo dia 10, tem que pagar todo dia 10. Se aquele mês você não pagou, já era, não precisa de pagar no próximo mês, porque já vai ter vencimento antecipado da dívida e, em cima de tudo, uma multa de 10%, tá? Então, nem adianta você querer pagar no próximo mês, porque já não vai ter jeito, tá? E mais importante ainda, esse parcelamento do artigo 916 só é possível no caso de execução. Não é possível esse parcelamento em cumprimento de sentença, tá? Uai, professora, por que eu não posso pedir parcelamento do débito em cumprimento de sentença dessa forma? Você pode até pedir, tá? Mas na forma do artigo 916, o legislador foi bem claro. O disposto no artigo 916 não se aplica ao cumprimento de sentença. Ou seja, eu não posso utilizar esse parcelamento aqui, disposto no artigo 916, lá no cumprimento de sentença. Se eu quiser, por exemplo, eventualmente no cumprimento de sentença, né, em sede de eu sou executada, eu quero pedir o parcelamento do débito. Como que é que eu vou fazer? Você vai ter que pedir uma designação de uma audiência, já apresentar uma proposta de parcelamento, alguma coisa nesse sentido. Mas não está ligado ao artigo 916, e aí vai do juiz deferir ou não, já que não há previsão lá no cumprimento de sentença, não há previsão de possibilidade de parcelamento do débito. Tá, gente? Não se aplica esse artigo lá no cumprimento de sentença. Não pode, viu, gente? Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Bom, e quais são as matérias que podem ser alegadas em sede de embargos? Eu já havia falado para vocês, são todas as matérias que a gente já estudou lá do artigo 525 e qualquer matéria que pode ser alegada em sede de defesa no processo de conhecimento. Então, essas matérias elas estão dispostas no artigo 917. Inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, penhora incorreto, avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, tá? Lembrando que na questão do excesso de execução, eu tenho que comprovar o valor correto, sob pena dos meus embargos serem rejeitados, tá? Liminarmente rejeitados, porque eu não comprovei qual que é o excesso, a gente já sabia disso, que a mesma coisa acontece lá em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, tá? E, basicamente, incompetência absoluta ou relativa do juízo ou qualquer matéria que poderia ser alegada em sede de defesa num processo de conhecimento, tá? Então, basicamente, as mesmas matérias que a gente já estudou quando a gente estudou a questão da impugnação ao cumprimento de sentença. Percebam, gente, são próximos, os embargos e a impugnação são próximos e, ao mesmo tempo, são distantes. A forma de apresentação é diferente. Aqui eu tenho a possibilidade de parcelamento que eu não tenho lá na impugnação, entende? Então, ao mesmo tempo que eles são muito próximos, eles também assim, são bem diferentes, né? Bom, quando que esses embargos eles vão ser liminarmente rejeitados? Quando eles forem intempestivos, então, se passou daquele prazo de 15 dias, e daí a importância de saber contar aquele prazo, gente, né? Então, da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, se for uma execução normal, né? Mandado de citação, exclui a data da juntada, começa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente, conta 15 dias úteis, é o meu prazo para apresentação dos embargos. No caso de apresentação de embargos em carta precatória, tá? Se for, gente, os embargos versarem sobre matérias que são de competência do juízo deprecado, eu vou, então, verificar o prazo da juntada à carta precatória da certidão positiva do mandado com a certidão positiva do oficial de justiça. Exclui o dia dessa juntada, começa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente. Se, no entanto, gente, os embargos tiverem que ser apresentados no juízo deprecante, aí eu vou verificar se a comunicação de citação já foi
juntada, se houve comunicação eletrônica, se ela já foi juntada aos autos do processo de execução, se não tiver sido juntada, então, da remessa, da juntada dessa carta precatória que já foi remetida ao juízo deprecante, começa a contar, então, o prazo para a apresentação desses embargos. Exclui a data da juntada e começa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente, tá? E conta aí 15 dias úteis. Se for intempestivo, já era, tá, gente? Não tem choro, não tem vela, não tem nada, já era, tá? Se houver também, gente, o indeferimento da petição inicial, ou se for o caso de improcedência liminar do pedido, lá nos termos do artigo 332, que a gente estudou lá no processo de conhecimento, vocês lembram? Das possibilidades de improcedência liminar do pedido, e a prescrição e a decadência são uma dessas possibilidades. Então, havendo aí indeferimento da petição inicial, ou seja, a petição da execução, ela não preenche aí os requisitos né, os requisitos previstos no processo de execução, ou a improcedência liminar do pedido. Se for esse o caso, rejeita-se também liminarmente esses embargos, tá? No caso de indeferimento de petição inicial ou no caso de improcedência liminar do pedido, tá? Bem como também, gente, no caso de indeferimento da petição inicial dos próprios embargos, tá? Lembrando, né, mais uma vez, que os embargos eles são apresentados por meio de uma petição inicial, de um processo próprio. Então, se a própria petição inicial dos embargos forem rejeitados, né, se essa petição inicial for rejeitada, for indeferida, tá, melhor dizendo, os embargos eles vão ser rejeitados, tá? Ou se for identificado, gente, que aquela matéria que está sendo discutida ali nos embargos, os embargos, na verdade, eles são manifestamente protelatórios. A bem da verdade, aquilo que está sendo discutido ali nos embargos não tem nenhuma razão de ser. Verifica-se, gente, o que a gente chama de jus esperneandi, tá? Ou seja, a pessoa não está alegando nada com nada, ela está utilizando os embargos com a finalidade de protelar o processo, de tumultuar o processo, tá? É o jus esperneandi. Já devem ter ouvido falar dessa figura, né? Então a pessoa não tem o que fazer, ela começa a espernear, tá? É isso. Se for identificado, gente, que esses embargos são manifestamente protelatórios, eles também serão rejeitados. E mais, tá? Mais do que somente essa rejeição, no caso dos embargos serem manifestamente protelatórios. O ato de apresentar embargos manifestamente protelatórios, gente, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. E aí, então, o executado, ele, além de ter rejeição dos seus embargos, ele ainda vai ser punido com uma multa que não superior a 20% do valor atualizado da execução. Tá? Então, o negócio é bem, né, tenso, tá? Isso é ato atentatório à dignidade da justiça. Então, ele vai ser punido com uma multa, tá? Em regra, eu já havia falado para vocês, né, que os embargos, eles não têm efeito suspensivo, né? Assim como a impugnação ou cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo, em regra, excepcionalmente, a gente já viu que pode ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte, né? Desde que ela apresente uma garantia e ela justifique que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode causar a ela lesão grave de difícil ou incerta reparação. Aqui nos embargos é a mesma coisa, tá? Aqui também não tem efeito suspensivo. Entretanto, excepcionalmente, há requerimento do executado, desde que ele apresente, gente, uma caução idônea, uma garantia, e desde que o juiz identifique na argumentação do executado os pressupostos que poderiam autorizar, gente, o deferimento de uma tutela de urgência, tá? Vocês vão estudar tutelas, né, provisórias, e aí, dentre elas, as tutelas de urgência no próximo semestre comigo. Então, desde que o juiz, gente, verifique na argumentação do executado, ele já apresentou um bem ali como caução idônea, né? Uma caução idônea, um bem, dinheiro, fiador, ele já apresentou uma garantia, tá? E desde que ele verifique os requisitos da concessão de tutela provisória,
nesse caso, obviamente, tutela de urgência, tá? O juiz poderá deferir efeito suspensivo. Professora, quais são os requisitos de tutelas provisórias? Olha, gente, depende, tá? A gente tem duas modalidades de tutela provisória, né? A gente tem a tutela de evidência, tá? Que está listada no artigo 311, que vocês ainda vão estudar comigo. E nós temos as tutelas de urgência, que aí se dividem em tutela antecipada e tutela cautelar. A Tati já está estudando comigo, que ela está fazendo as duas matérias ao mesmo tempo. Então, ela já sabe disso. Vocês ainda vão estudar isso comigo no próximo semestre, tá? Essa matéria é top, é muito legal. E aí, o que acontece? No caso da tutela de evidência, que é uma tutela provisória, seria necessário ali, então, gente, verificar que se trata de um direito evidente, escancarado, mais as hipóteses do artigo 311, que estão listadas lá no artigo 311, tá? Ou então, né, no caso de ser uma tutela de urgência, se o juiz verificar que ali existe uma certa urgência, que há necessidade imperiosa de suspender o processo de execução, ou seja, atribuir efeito suspensivo a esses embargos, suspendendo, consequentemente, o processo de execução, para que não haja nenhum tipo de prejuízo para o executado. Nesse caso, então, o juiz ele vai verificar se há probabilidade do direito, tá? Também chamado de fumus boni iuris, e se há o perigo da demora, também chamado de periculum in mora, tá? Então, se ele identificar, gente, uma situação de urgência que autorizaria a concessão de uma tutela provisória de urgência, ou se ele verificar ali naquele caso alguma situação que se enquadra em tutela de evidência, ou seja, se ele verificar que aquela situação descrita pelo executado está ali, tá abarcada, está abraçada por alguma tutela provisória e o executado apresentar uma penhora, uma garantia, uma caução idônea, né? Algo para poder garantir ali a atribuição desse efeito suspensivo, o juiz ele poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, tá? Então, isso é uma excepcionalidade, viu, gente? Em regra, os embargos não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, isso pode acontecer se o juiz identificar na argumentação do executado os requisitos de concessão de tutela provisória, né? E se esse executado apresentar uma garantia, uma caução, uma penhora, um depósito, tá? Aí o juiz ele pode deferir esse efeito suspensivo aos embargos, ok? Mas isso é uma exceção, tá, gente? Isso não é regra, isso é exceção. Professora, e aí como é que... e aí muito importante, concedeu efeito suspensivo, quer dizer que tudo que foi feito então vai ser desfeito? Não. O que já está penhorado, gente, de bem, vai continuar penhorado. Pode ter um reforço de penhora, se algum desses bens que tiver penhorado sofrer uma desvalorização? Pode. Pode ter também uma diminuição de penhora, se eles sofrerem uma valorização abrupta? Pode, tá? Esse efeito suspensivo, a concessão desse efeito suspensivo, gente, não impede que haja redução, ampliação ou mesmo substituição da penhora. Só vai impedir os atos de expropriação, tá? Então, esse efeito suspensivo só impede que haja a expropriação do bem, só isso. Dos bens, né? Que já foram eventualmente penhorados, tá? Mas não impede que haja substituição de penhora, uma nova penhora, nada disso, tá? E aí, como é que fica... e aí mais uma outra coisa que é importante também. Se os meus embargos, gente, somente parte deles, né? Esse efeito suspensivo disser respeito a apenas parte dos embargos, somente parte dos embargos que vai aí ter o efeito suspensivo, tá? As demais alegações, enfim, né? O restante dos embargos, eles não serão aí abarcados pelo efeito suspensivo, tá? Então, a execução, ela vai prosseguir com relação àquilo que não foi suspenso pelo efeito, né, que foi concedido aí aos embargos, tá? Se tiver mais de um executado, e aí foi concedido efeito suspensivo para um dos embargos, né?
opostos por um dos executados. Esse efeito suspensivo ele vai ser extensivo aos demais executados? Não. A não ser que a fundamentação, tá, de concessão desse efeito suspensivo seja comum. A fundamentação dos embargos, gente, se ela for comum aos demais executados, e aí, né, houver uma lógica de estender esse efeito suspensivo para os demais executados, sim, tá? Mas se a fundamentação for única, não. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui, para vocês enxergarem isso que eu acabei de falar para vocês. Vamos supor que aqui são executados a Tati, o Wesley e a Jaque, tá? Os 3 são executados. O Wesley, ele apresentou embargos, e lá nos embargos dele, ele comprovou que, na verdade, já houve prescrição, tá? Do débito, ok? Já houve uma prescrição desse débito e, em virtude dessa prescrição, ele, então, trabalhou a argumentação da fumaça do bom direito, do fumus boniuris, né? A probabilidade do direito, do periculum in mora, tá? E ele ofereceu uma caução idônea, ok? Pergunto para vocês, tá? O título é o mesmo. 3 pessoas estão sendo executadas. Se houve prescrição para uma pessoa decorrente desse título, a prescrição aconteceu para todo mundo ou só para um? Todo mundo pode ser beneficiado por essa alegação que foi feita pelo Wesley ou só ele? Tem jeito de ter prescrição só para um e não ter para o outro? Se é o mesmo título, gente, que está prescrito? E aí? Sim ou não, gente? Não. Não tem como. Então, nesse caso, a atribuição do efeito suspensivo, gente, vai se estender aos demais. Exemplo número 2. Suponhamos que a Tati, por meio dos embargos dela, tá? Não se trata de uma prescrição. A Tati, nos embargos dela, ela comprova que ela já fez o pagamento, tá? Ela fez o pagamento desse débito. Ela fez o pagamento, tá? Os demais não. E aí ela pede atribuição de efeito suspensivo. Nessa situação, o efeito suspensivo vai se estender aos demais? Não. Por quê? Porque isso é específico da Tati. A Tati fez o pagamento. E aí, em virtude dela ter feito o pagamento, ela trabalhou ali toda a argumentação relativa à fumaça do bom direito, à probabilidade do direito e ao periculum in mora. Então, a questão do pagamento se refere apenas à Tati, não é extensiva ao Wesley e à Jaque. Então, eles não serão beneficiados com esse efeito suspensivo, tá? Só a Tati que será beneficiada. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá, continuando, tá? E por fim, né? Como que se dá esse processamento dos embargos? E por isso que eu adiantei a vocês que o processamento em si, ele é bem rápido, tá? Os embargos foram distribuídos, o juiz, então, ele vai analisar, né, previamente aqueles embargos, e aí vai determinar, então, a citação do exequente, tá? Para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. Então, o exequente vai ser ouvido no prazo de 15 dias, úteis, né, gente? A seguir, então, o juiz, ele já julga, tá? Imediatamente o pedido, ou ele vai designar audiência, se ele verificar que há necessidade de oitiva de testemunha, se há necessidade, por exemplo, de oitiva das partes, ele designa audiência. Caso contrário, ele já sentencia esses embargos, tá? E aí, se ele já puder sentenciar, já sentencia de uma vez, se não, logo depois de acabar essa instrução, né? Ou seja, a coleta de provas, realização da audiência, ele já profere a sentença. Então, é muito rápido, tá, gente? Pelo menos em tese, né? Na prática, às vezes, dá uma segurada aí boa, viu, gente? Às vezes dá uma demorada boa, tá? E por isso mesmo, por em tese ser rápido, né? Em tese é rápido, tá? De acordo com o CPC é super rápido. Por isso mesmo é que, em regra, não tem efeito suspensivo, tá, gente? Beleza, meus queridos? Alguma dúvida? Eu coloco aqui para vocês, então, na dica da professora, para que vocês tenham atenção de que, havendo mais de um réu em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o artigo 229. Então, cuidado com isso. E eu coloco um casinho prático aqui para vocês. Clarice ajuizou a ação de execução de quantia certa em face de Maria, referente a um cheque sem fundos.
Maria foi devidamente citada e observou que o valor da execução é muito acima do débito, havendo um erro na planilha de cálculo. Neste caso, o que Maria deverá fazer? Maria deverá opor embargos à execução com base no artigo 917, inciso 3, alegando excesso de execução e deverá demonstrar esse excesso por meio de planilha de cálculo nos termos do parágrafo 3º do mesmo artigo. Tá, gente? Coloco aqui também um link legal que explica um pouquinho mais a respeito da questão dos embargos à execução, tá? E no desafio, né, que eu não li para vocês, eu explico o que são os embargos, que basicamente, né, é um processo autônomo de defesa do executado, tá? Então, meus amores, agora falta pouco, né? Só falta mais uma aulinha para a gente terminar a nossa matéria gigantesca, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês, né? Que vocês tenham um excelente final de semana. Estudem, já comecem a estudar. Quem ainda não começou a estudar, estudem, porque a prova já está batendo na porta de vocês daqui a praticamente uma semana. É a prova, né, gente? Pouco mais de uma semana, claro, é dia 6, tá? A prova, ela no período da manhã, gente, ela será iniciada com 1 hora de antecedência. Os representantes de turma Wesley já devem ter repassado isso para vocês, né? Então, ela vai ser iniciada às 6h30 da manhã e vai ser finalizada às 11h10, tá? Então, na verdade, ela vai ter um período de antecedência 1 hora antes, né? Ela vai iniciar às 6h30 da manhã e vai terminar às 11h10, tá? E no período da noite vai começar às 18 horas e vai terminar às 22h40, tá? Eventualmente, né, vocês fazem provas sempre no turno em que vocês estão matriculados. Então, se eventualmente acontecer alguma coisa, façam o requerimento mais rápido possível e verifiquem a resposta do requerimento, tá? Para vocês saberem se foi deferido ou não, se vocês terão que fazer a prova no horário em que vocês estão matriculados ou não, tá? Mesmo porque, gente, agora como a prova não é presencial, ela é feita pelo sistema também. Não, ele mandou ontem à noite, Wesley. Ele mandou ontem à noite, tá? Mandou ontem à noite, pelo menos para nós professores, ele já mandou ontem à noite. Deixa eu ver se ele já mandou aqui no grupo de representantes. Que ele mandou para a gente ontem à noite, para nós professores. Deixa eu ver se ele mandou aqui no grupo. Mandou, tá? Ele mandou. Mandou também lá no grupo. É porque ele mandou ontem à noite. Ele mandou 10h20, Wesley. É por isso, tá? Não, não mandou não. Para vocês ele não mandou ainda não. Mandou só pra gente. Bom, de toda forma, gente, ele vai fazer essa comunicação, né? Mas já comunicou para nós, professores, que vai ter aí esse horário um pouquinho mais cedo, tá? Essa 1 hora de antecedência. E aí, meus queridos, pois é, ele vai confirmar com vocês, mas ele já falou conosco, com a gente, tá? Então ele vai mandar aí para vocês, para os representantes, mas já confirmou conosco. Ele já falou, tá? E aí o que acontece, gente, é que como essa prova, né, vai ser feita via SF Web, então eventualmente não há necessidade de vocês mudarem de turno, porque vocês fazem essa prova em qualquer lugar, né? Mas se acontecer, tá? Se por um acaso acontecer alguma coisa, façam o requerimento o mais rápido possível para que vocês, né, não fiquem aí prejudicados, tá? Ele mandou pra gente ontem. Então, ele vai mandar para vocês também hoje, tá? A gente já vai cadastrar a prova com início às 18 horas e também às 6h30 da manhã, né? Para o turno da manhã, tá? Bom, meus queridos, então um beijo grande para vocês, um excelente final de semana. Estudem, se inscrevam as dúvidas de vocês para que vocês possam satisfazê-la na próxima aula, tá? Então, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, viu? Beijo, beijo, beijo.